pioneiro, andou no trabalho, alguém decidiu, porque alma o povo brasileiro. Boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Há uma semana do aniversário de Joinville, professor Osni Pischi, temos motivos para comemorar? Boa noite. Cada um comemora o que quiser, né? De acordo com a nossa linha de pensamento aqui, temos motivo para chorar, e chorar muito, né? Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, Arivan Praknov, que vai participar nos blocos seguintes. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, Arnold Kumlin. Boa noite, Elino Alexandre. Boa noite, Ariel Isolati. Boa noite. Olha, o tema hoje da nossa paródia vai ser os absurdos da Caixa Preta, que são muitos. Mas eu tenho a falar aqui agora, antes de nós ouvirmos o Silvio Peck, que já na abertura do nosso programa ali, as imagens, né, Ariel, mostram a total falta de fiscalização no município de Joinville. Essa palavra não existe. Não existe no dicionário do pessoal do Novo, do pessoal da Prefeitura. A queda do buraco do Natal foi por falta de fiscalização. Aí culparam o diário de obra. As cheias na Fernando de Noronha acontecem por falta de fiscalização no sistema do Rio Matias. Por isso que ele está parado. Na Cidadela Antártica está quase caindo, precisou o Ministério Público agir, a Justiça agir, porque está caindo. Mas claro, não tem novidade sobre alguma coisa que querem fazer lá na Cidadela Antártica. E agora vamos ouvir a paródia e vamos ver novamente que o assunto é falta de fiscalização que não existe em Joinville. É isso aí, o Silvio Peck, o Piá Vividense, preparou a paródia denominada Absurdos da Caixa Preta. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre os absurdos da nossa Caixa Preta. E exatamente, mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro que tá ali prontinho para puxar a gaita. Gaiteiro, é com você, meu filho. E se não fiscalizar, bagunça tudo. E a Caixa Preta tá cheia de absurdos. E se não fiscalizar, bagunça tudo. E a Caixa Preta tá cheia de absurdos. Há 1 ano e meio assinaram o contrato para fazer a ET do Vila Nova. 30 quilômetros de rede abandonada. E até agora ninguém começou a obra. O tal contrato já recebeu aditivos e construção nenhuma foi iniciada. Povo pagando 700 mil por ano e a área só embolsando e não fiscaliza nada. E se não fiscalizar, bagunça tudo. E a Caixa Preta tá cheia de absurdos. E se não fiscalizar, bagunça tudo. E a Caixa Preta tá cheia de absurdos. É, amigo, a Caixa Preta tá transbordando de absurdos. E parece que agora estão levando ela lá pros lados do Piraí-Sul. É. Mas estão levando a Caixa Preta pro Piraí, pro Piraí, pro Piraí. A estação não tem licença, tão nem aí, tão nem aí, tão nem aí.
agência bajuladora não fiscaliza a doutora que teimam em construir. Sem estação no local, sem licença ambiental e na pior parte do rio. O esgoto da zona oeste e o dreno das arrozeiras acumulam tudo ali. Tão gastando uma fortuna nesta obra inoportuna, 50 milhões assim, mas tão levando a caixa preta pro Piraí, pro Piraí, pro Piraí. A estação não tem licença, tão nem aí, tão nem aí, tão nem aí. Eita, que essa caixa preta, eu vou te contar uma história. Já dá pra fazer até um filme com ela. Tanta coisa pra resolver e a caixa preta pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eita! Lembrando que ainda temos um problema de estrutura que ainda não foi sanado na ITE Jaribatuba. É tanta incompetência, é mesmo uma palhaçada fazer uma adutora pra ligar nada com nada. Vai, vai, fazendo tubulação, depois descarta in natura tudo no Rio Jaguarão. Vai, vai, esquecendo a estação, que a Baía Babitonga vai virar um enorme lixão. Vai, vai, acorda logo Joinville, porque o efeito caixa preta tá cada dia mais triste. Vai, vai, chama logo a CPI, porque essa caixa preta cedo ou tarde tem que abrir. Tá aí o Piava Evidência com os absurdos da Caixa Preta, professor Osni Pisk. Quem acompanha o programa Passando a Limpo é privilegiado, porque ele acaba fiscalizando as obras, os locais onde deveriam acontecer obras conosco. Nós estivemos, professor Osni Pisk, lá na rua Fernão André Gomes. Nesta rua é o local onde se pretende construir a extração de tratamento de água, na Sul, Piraí Sul. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Deste local, as imagens da ETA Piraí Sul. Tá aí, existe uma grande movimentação, a tubulação é grande, professor. E aí? 90 milímetros. Olha, 90 centímetros. Agora 900 milímetros. Isso. Quase 1 metro. O local tá movimentado, professor. Eu pergunto o seguinte. O Arno, você que é arquiteto, o Ariel, você que é engenheiro. O Jorge é paisagista. Eu sou metido, mas tudo bem. Se vai construir uma casa, começando pelo telhado, Arno, o Ariel? Nunca. Pela fundação. E tem um agravante. Tem um agravante que tem que ser falado. Vamos falar do Jardim Paraíso. A obra do esgoto do Jardim Paraíso começou no governo Tebaldi, onde ele iniciou a implantação da rede coletora e iniciou a construção da ETA, que teve problemas e parou. Passou no governo Carlito, foi implantado toda a rede coletora. Sem a ETA. Coletando nada. Coletando nada. Nós passamos o governo Udo e está lá a rede implantada e a ETA nada. E no Vila Nova também. Coisa. Então, eu pergunto, se nem 2 ETs com as redes implantadas... Quantos dias está marcado aí? 520. Se nem 2 ETs foram construídas com as redes implantadas, nós estamos repetindo a história. Vamos botar adutoras sem a unidade de captação, tratamento e recalque. O Ariel, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Isso é caso gravíssimo.
Caso gravíssimo de má aplicação de recursos públicos. Até porque nós... Eu pergunto, Ariel, a quem interessa? Ah, bom. A quem interessa fazer uma obra? Essa obra aí de 50 milhões. Põe o contrato aí o contrato da ETA Piraí aí, 50 milhões. A quem interessa gastar 50 milhões para ligar nada com coisa nenhuma, porque a estação simplesmente não existe. Nós temos aqui os contratos de uma firmeca lá de Salete, que não está conseguindo fazer, já está 3 anos para tentar fazer um EIA-RIMA para a estação de tratamento, Jorge. E o último agora foi prorrogado para entregar o estudo até o final do ano. Até o final do ano, A quem interessa isso? veja bem, até o final do ano, entrega o estudo do licenciamento ambiental. Você tem que aprovar, você tem que provavelmente fazer alterações de projeto, você tem que licitar. Esse governo foi e não começou. O Jorge, vocês podem, vamos falar também, cada um queria ver a opinião de todo mundo. A quem interessa gastar 50 milhões para nada? Para nada. Depois eu vou explicar por que é para nada. Porque isso aí não tem pé nem cabeça. É alguém interessado em faturar 50 milhões. Estamos repetindo os erros. O Ariel colocou isso muito bem. Estamos constantemente repetindo os mesmos erros. Enterrando o tubo, com o risco que esse tubo, depois o dia que a gente precise, não funcione. Não, mas ali é de 1 metro. Não, mas na realidade... Ali, no mínimo, vai ser uma toca de anta, alguma coisa ali, né? Porque... Depois contrata o robô para limpar. Para limpar, Para limpar, tirar fotinho. É por aí. O resultado é que nós não vamos ter uma ETA, não vamos ter uma estação de tratamento de água, não vamos ter uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, tem 2, e tanto o Jardim Paraíso como Vila Nova continuam sem esgoto tratado. Sem esgoto tratado. Essa é a realidade. E aqui é sem água tratada. Exatamente. Até porque, Ariel, a estação foi escolhida no pior lugar possível. Nós temos tanta água boa em Joinville. Foi escolhida na junção praticamente dos rios Água Vermelha com Piraí, onde carreia. Isso é importante, eu queria ouvir a tua opinião depois. Todo o esgoto, porque o esgoto do bairro Vila Nova, do bairro Morro do Meio, Jativoca e a adjacência cai todo lá in natura. Veneno de arrozeira. E veneno de arrozeira. Há 60, 70, 80 anos são usados defensivos agrícolas lá na arrozeira. O prefeito, acorda, prefeito. Dá um tiro aí no pé do pessoal da água de Joinville aí, ô Zé. E no pé do prefeito também para ver se ele acorda. E no tiro do Conselho da Água de Joinville para ver se eles acordam. E falando em Água de Joinville, ele falou da ETA, uma obra que não entregaram as ETs, que são as estações de tratamento de esgoto, e já estão começando uma ETA que sabe Deus quando vai ficar. ETA não, estão começando o processo para chegar. A adutora. Exatamente. Não começando a adutora. Vou repetir. Isso é caso de Ministério Público. Nós temos exemplos em Joinville de como acontecem as coisas. Está se repetindo mais uma vez. Ariel, só para explicar melhor. Estão colocando os tubos de água dentro da casa sem a caixa d'água. Mais ou menos sem a caixa não, sem a ligação? Sem a ligação, sem nada. O que tem que lembrar também é que essas são as obras fáceis de fazer. Isso. Ah, sim, claro. Enterrar tubo aparece, chama a atenção, dá fotografia, dá Instagram, dá Facebook. Jorge, assim se deu mal Udo, né? Que começou com a obra do Rio Matias, ali na altura do Alto B, né? Eu faço mais uma pergunta. Quem paga o prejuízo? A hora que a ETE da Vila Nova e a ETE do Jardim Paraíso ficarem prontas e colocarem em carga a rede coletora, não toda talvez, mas grande parte da rede coletora está comprometida. Vão ter que ser feitas obras de reparo em cima de uma coisa que já foi feita. O que vai acontecer nessa adutora também. O que pode acontecer aqui. Pode não, vai. Agora, quem paga esse prejuízo? Ariel. É o dinheiro gasto, Público, nós. mal gasto,
tendo que ser gasto de novo. Ariel, essa pergunta é retórica. Não, sabemos que é Quem retórica. paga sempre somos nós, é o contribuinte que Sabemos, paga, mas tem a não, menor custa, dúvida. mas não custa lembrar sempre. Mais uma pergunta. A meta de atingir os percentuais de cobertura de esgoto e de água tratada em 2033 serão cumpridas? Não. Não, depende. Por isso Se que você- tem que abrir essa caixa preta e saber, nós não temos nem dados. Os dados Se são você- todos manipulados. Se você pegar, por exemplo, Jardim Paraíso, se você colocar na estatística a rede implantada, mesmo que não esteja em carga, dá um percentual diferente da realidade. Eu entendo que esta resposta tem que ser dada pelo pelo sistema em carga. Ariel, quantos dias? Trabalhando e operando. Concordo dias? com você. Quantos dias? 520 dias. 520 dias, fomos no Vila Nova ontem. Claro que a gente vai toda semana. Alguém tem que fiscalizar aquilo Não, lá. todo dia. A gente foi lá dar uma olhada. Aliás, o pessoal do Novo não está gostando. Vocês sempre vão no mesmo lugar. Mas fiscalizar Enquanto não não é. fizeram, nós vamos lá, sim. Mas não se preocupe. Mas que essa é a tônica do programa, lembrar dos grandes problemas e repeti-los até que as ações sejam feitas. Então, a estação de tratamento de esgoto do Vila Nova, como você pode ver, não acontece nada. Mas nós fomos conversar com um morador ali da Zona Sul, nas imediações da rua Florianópolis, que ele contou para a gente o problema que está acontecendo. O nome dele é o Oséias Lourenço Ferreira. Ele assiste o programa Passando a Limpo, agradeceu que é o único programa, segundo ele, que alerta para os problemas da cidade de Joinville. Olha o que ele falou a respeito. Você lembra que nós mostramos na semana passada? O esgoto in natura indo para o rio? Dá para mostrar aí? Claro, ele vai falar agora conosco a respeito do problema e o que ele tentou fazer para resolver antes de entrar em contato com o programa Passando a Limpo. No mínimo que a gente está brigando aqui, uns 10 anos que nós estamos brigando com isso aqui. Isso já foi falado com o pessoal da Companhia Água de Joinville, eles nunca dão retorno, dizem que vão resolver, não resolve. A população está sempre sofrendo, a gente pagando os impostos da taxa de esgoto, 80% da taxa de esgoto para estar jogando tudo aqui no rio, poluindo. Então, a sensação é de estar sendo roubado, porque essa que é a palavra certa. Nós estamos pagando por um serviço que a gente não está tendo retorno, não estamos recebendo serviço. Quando dá extravasamento aqui na estação, não tem como eles bombear isso lá para o Jarivatuba para tratar. Daí a solução que eles têm é despejar aqui no rio. Eles não conseguem fazer esse tratamento todo da vazão que é jogado aqui em dia de chuva, principalmente. Ele até está se propondo a mudar essa tubulação que está jogando aqui para nós hoje, jogar num lugar mais escondido, para poder amenizar essa situação aqui com os moradores. Mas não adianta tirar daqui e colocar para outro lugar isso aqui. O negócio é ter uma solução para isso aqui. Jogar embaixo do tapete? Vamos fazer o seguinte, ó. Está aí a gestão da Águas de Joinville. A gestão da Águas de Joinville é um esgoto in natura. É essa a gestão. Então, veja bem. Lembrando que isso é crime. Veja bem, isso é crime, como está sendo cometido também um crime com o nosso dinheiro, de implantar uma adutora que não serve para nada, e ali um problema de transbordo de esgoto, de O problema é que bombeamento. está efetivamente acontecendo. Não está acontecendo. Então, os recursos vão para onde? Para que interesse? Volto a perguntar. O prefeito pergunta para a turma da Águas de Joinville. Com que interesse eles fazem isso? E deixam de atender aqui para jogar esgoto in natura no rio Itaúmirim, né? Então, não é o Jaguará. Não é o Jaguará. Não. Ok, gente, vamos dar uma paradinha. Daqui a pouquinho voltaremos com a segunda parte do programa Passando a Limpo. Você já está inscrito no canal do YouTube do Passando a Limpo? É isso aí, ó. Procura lá na internet, ó, Passando a Limpo na TV. Daí você pode ver todos os programas na íntegra. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, na TVBE, com o professor Osni Piski, Ariel Pisolati, Jorge Castan, Arno Kuhlmann, também daqui a pouco o Arivan Prognov. Professor Osni Piski, áreas de preservação permanente, APPs, temos alguma novidade a respeito do tema? Olha, eu estou lendo com surpresa que os Ministérios Públicos Federal e Estadual recomendaram ao município de Joinville para que usasse a legislação do Código Florestal. Ou seja, um afastamento
de 30 metros da margem dos rios. Vamos falar a verdade, né? Isso é inconcebível numa área consolidada. Isso. Uma área consolidada. 30 metros para quê? Qual é o ganho ambiental? Gostaria que fosse explicado. Qual é o ganho ambiental de você ter 30 metros de vegetação num córrego poluído, que na verdade não é mais nem rio, é canal de esgoto, a céu aberto? Além do risco destas áreas serem invadidas. Serem invadidas e cheias de vetores. Eu queria aqui fazer uma defesa aqui, porque a turma fala que nós só falamos mal da prefeitura, mas isso aqui foi uma coisa boa. A legislação municipal se adaptou perfeitamente à lei federal 14.285, de 29 de dezembro de 2021. E o Ministério Público deve ter conhecimento dessa nova legislação. Com certeza. Que permite uma flexibilização, né, a cargo dos municípios, certo? Certo. A partir de um levantamento, de um estudo socioambiental de cada área, para permitir os afastamentos. 5 metros, 15 metros... 30 metros, quando for o caso. Entendeu? 20 metros. Nós temos situações diferentes. As áreas consolidadas têm uma leitura e as áreas rurais... A área rural, tudo bem. Tem outras. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa leitura que é corretíssima. Eu queria dizer o seguinte, viu? Que esse trabalho está sendo muito bem feito pela SAMA, muito bem feito, porque a verdade tem que ser dita aqui, nós não só criticamos. Esse estudo primeiro é aprovado pela SAMA, depois é aprovado pelo CONDEMA, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. E regulado pelo prefeito. E regulado depois do decreto pelo prefeito, aprovado. Tem uma questão que o Pisca levantou bem no início da fala dele. Assim, o que realmente desse corpo hídrico é rio, realmente? O que é rio? Mas qual é o ganho ambiental disso? Não, mas o que é rio ainda? O Cachoeira ainda é um rio? Essa é a pergunta. Ele é rio e ou os afluentes são rios? Ou ele é contribuição de quem toma banho ou lava roupa? Sabe? Ainda bem que é só uma recomendação, mas eu acho que o município está certíssimo, está agindo de forma correta. Mas existe uma lei que autoriza isso, né? Então o município não está fazendo nada. Existe um decreto municipal. O município não está fazendo nenhuma irregularidade, nenhuma loucura com relação a isso. Então, eu gostaria de sugerir ao Ministério Público também que olhasse com carinho isso, porque em Joinville realmente está sendo feito um belo trabalho. Isso não acontece só em Joinville, não. Isso acontece em Balneário Camboriú, em outras cidades. Em Jaraguá do Sul, em Itajaí, em outras cidades aqui. Agora era bom o Ministério Público, um apelo até para vocês darem uma olhada. Nesse caso da Águas de Joinville, de poluir, de jogar o excedente in natura de esgotamento sanitário no Rio. Seguimos falando do Ministério Público. Agora um outro caso, mais uma vez, Joinville é destaque nacional, viu, professor? Ontem repercutiu muito a denúncia de que trabalhadores que atuam numa obra... Qual é o prêmio que ganharam agora? Eu não sei. Os trabalhadores atuam numa obra da prefeitura de um canil. E parece que as condições em que eles trabalham estão de acordo com o que se espera desse tipo de atividade. Eu vou pedir para soltar novamente, porque isso é uma reportagem com áudio, e o Zé vai soltar para a gente aí. Obrigado. Pode rodar. Uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura de Joinville foi surpreendida submetendo seus trabalhadores à humilhação. As cenas estarrecedoras foram flagradas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville, o SINSERJ, que após denúncias comprovou que os trabalhadores da empresa Azulmax, contratada para fazer a obra na Unidade de Bem-Estar e Proteção Animal, o Canil, realmente trabalhavam em condições degradantes. Eles recebem marmitas e almoçam no piso do canil, procurando latas e locais no chão para sentar e se alimentar. Existe um refeitório que é utilizado apenas pelos servidores que trabalham no local. Os trabalhadores da obra não têm acesso ao espaço. Uma geladeira, colocada no canil junto aos animais, é usada pelos funcionários para armazenar água e outros produtos. Os trabalhadores são transportados no baú de caminhões todos os dias,
tanto na ida para o local de trabalho quanto no regresso para casa. Outros contaram que vão em um carro com 8 pessoas. Alguns funcionários relataram que o transporte e a alimentação são descontados de seus vencimentos, enquanto outros recebem integralmente. Em nota, a Prefeitura informou que o Executivo determinou a paralisação da obra para que o caso seja apurado. Quero lembrar de uma coisa que o Pisque falou no início, fiscalização, a palavrinha-chave. O Poder Público Municipal só tomou alguma ação depois da denúncia tomar a proporção que tomou. Saiu em rede nacional. Né? Até então, estava tudo certo. Precisou a denúncia para que o município tomasse alguma providência. Eu quero aprofundizar um pouco, profundizar esse ponto. Na realidade, na medida, e o programa aí é reflexo disso, eu quero reforçar isso. Na medida que a sociedade percebe, o joinvilense percebe, que não existe fiscalização, esse programa está sendo cada vez mais a caixa de ressonância disso. A quantidade de denúncias que nós recebemos todo dia, das coisas mais pontuais. Falamos dos postes esses que foram instalados entre o Boa Vista e o Paranaguairi. Nós recebemos as fotos, a gente não precisa fazer nada. Nós temos o senhor Oséias fazendo a declaração. Isso é a prova absoluta da falência da fiscalização da Prefeitura. Não adianta se omitir, não adianta fazer de conta que os problemas não acontecem. Hoje não dá mais para esconder. Todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um espaço para isso. As redes sociais são uma caixa de ressonância. Então não adianta sair com um discurso bonito, porque a realidade é esta. O Arno, por gentileza, me dá esse jornal aí. Pois não. O jornal O jornal aí tem uma... O DC, né? Semanário. Não é jornal, é diário, semanário. Tem entrevista do prefeito aí. A entrevista do prefeito Adriano aqui. O AN que fez 100 anos nesta semana. O AN que não é mais. A AN só tem o nome, Aí, né? Porque ele aí o prefeito falou o seguinte aqui, que eu quero ler para vocês aqui. Em governos passados, quer dizer, meteu o sarrafo no Udo. Não, meteu o sarrafo no Udo, Não, no Carlito, no no passado, Tebaldi, todo. no Luiz Henrique, meteu e foi a reação em cadeia. Em governos passados, enchiam de cargos comissionados, indicados por políticos, e acabava não fazendo a entrega. A independência política opinativa existe, mas a gente consegue ter uma política republicana e democrática. Não sei, a democracia agora é moda. A palavra, Eu queria dizer para o prefeito, o senhor foi, a sua administração foi a que mais criou cargo comissionado. Na última reforma administrativa foram, Orival, foram quantos? 50 ou 60? Cargos comissionados. Para encher, justamente o que o senhor fala aqui dos outros, de apaniguados políticos, indicado por vereadores, indicado pelo pessoal do Novo, aliás, indicado todos por QI, não por QI, índice de inteligência, por quem indica. E o resultado está aí, o senhor mais encheu, e ninguém fiscaliza nada. Isso aí era... E todos, a grande maioria, está com o Mendesá lá na CINFRA. Não, eu ia comentar. Tá lá no Mendesá com o CINFRA. É só lembrar que... Ser fiscal. Os melhores salários. Salários melhores do que os profissionais, os funcionários estatutários. É só lembrar que até o Só governo... para lembrar, prefeito. Até o governo UDA, a CINFRA tinha um executivo. Era o secretário e um subsecretário, chama como quiser. Tem 3 agora. Só lembrando sobre fiscalização ainda, me ligaram hoje pela manhã, desculpe, passaram um WhatsApp para mim dizendo assim que se dava tempo de filmar o pessoal na demolição do Prédio Verde, com marretas, sem cintos, trabalhando numa altura, vamos dizer assim, não recomendável para tal. É só fiscalização. Nós temos aqui o nosso fotógrafo quase sofreu uma pedrada. Não, e com detalhe, você está falando de uma obra a 100 metros da prefeitura. No mesmo nível. No mesmo nível. Vizinho, o prefeito né? olha na janela e vê Vizinho a obra. de janela. É outra coisa, né? Uma vergonha, um prédio desse, num país desenvolvido, olha, é demolido em 2 ou 3 horas, no máximo. Aqui são meses, nós já
completamos o segundo mês É que aqui a mão de obra é barata. e estamos Não, indo não é pro só terceiro mês. Não é- Como diz o Enio Alexandre, demolido a martelada. Marreta. A marreta. Mas ali... Não, tem martelinho pequeno ali. Mas ali... Mas tem geólogo trabalhando ali com aquela picaretinha? Mas existe aí uma justificativa para tanto, né, Pisque? Que se fizer uma implosão do prédio, corre o risco da implosão desse material ser jogado dentro da bacia do rio Cachoeira e criar um problema, né? E o que se zela por esse rio é impressionante. Se zela tanto que a obra da UBE parada tem secadeira dentro do rio, gente- diminuindo a seção de A vazão. gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas agora... Agora a gente vai falar, porque temos novidades. Lembra aqueles postes grandes que o nosso então, telespectador está curioso? Mas antes eu queria perguntar diga. uma coisa. Esse poste aí está incomodando aí, né? Fiscalização. É porque ele realmente é grande. Talvez servisse até de um paliteiro aí para o Mendesá aí, controlar as suas obras aí. Ué, não te deixaram falar ou te deixaram falar? Tu foi ontem numa reunião, o que aconteceu contigo? Não, eu achei um pouco estranho, porque eu estou lendo aqui nesse mesmo ON, e a manchete que o prefeito coloca aqui é acreditar e respeitar a democracia. Bom, eu estive ontem na reunião do Conselho da Cidade, pedi a palavra. Conselho de quem? Pedi a palavra. Se ele fosse bom, não se dava, não. Pedi a palavra para fazer um comentário a respeito de um projeto de lei e não me foi concedida. Eu só quero lembrar que no Estatuto da Cidade, né, tem um artigo lá específico sobre a gestão democrática da participação da população, sobre o acompanhamento de projetos urbanos. Isso é garantia, isso se chama garantia à democracia. Eu gostaria de lembrar que o prefeito tomasse um pouco a atenção sobre essa questão também, sobre a participação popular. Ou seja, eu como cidadão, como população de Joinville, não posso mais falar no Conselho da Cidade. É interessante isso. Mas porque me parece até, não sei, vocês dois aí que fazem parte, o Ariel... Nós participamos, estávamos juntos. Estávamos ontem e vimos o O acontecimento. Conselho da Cidade parece ser todo de representação popular, não tem ninguém do governo lá, né? Bom, aí O relatório último apresentado mostra que a maior participação é justamente do governo municipal. do poder público. Ô, João de A Castão, participação popular é minoritária. nós recebemos mais algumas imagens desses postes grandes aí. Roda para mim as imagens, por gentileza. São fotos, né, que chegaram aqui. Aí são imagens que nós mesmos produzimos, mas na sequência vão entrar essas imagens novas. Ô, Jorge, o que nós temos aí de novidade em relação a esses postes? Que está todo mundo curioso, o que são esses postes, para que eles servem, enfim. Mas não é só isso, né, Jorge? Tem uma questão mais preocupante aí. Na realidade, essa instalação desses postes feita pela Celesc distribuidora, e da qual tem o EIV, esse EIV mostra, exige no EIV o termo de compromisso da Celesc. E o termo de compromisso garante e tem que garantir duas leis. A lei federal, que garante a acessibilidade, e uma lei municipal. Estão no EIV. Só que, como sempre, faltou fiscalização, apesar de que o EIV da Celesc está muito bem feito, com todas as imagens mostrando as localizações onde estariam os postes. Estão lá os postes no lugar Os mesmo? postes estão, olha, aqui, por exemplo, não garante acessibilidade. Nós temos muitas mais imagens que a gente recebeu e isso daí, de novo, é um motivo para a denúncia no Ministério Público por incumprimento de legislação federal e legislação municipal. É pior. O projeto apresentado no plano de obras falava de postes de concreto, e aí nós vemos que os postes que foram instalados são metálicos. E aí provavelmente teve, além disso, uma mudança do diâmetro. De novo, problema da fiscalização, para mais, para mais? Para mais. De novo, um problema chamado fiscalização. E o que assusta é que a prefeitura se limita a dizer que o problema, o IV está certo, o problema não é o poste, o problema é o morador que errou o muro, o alinhamento do muro. Sabe, ao invés de fiscalizar, cobrar da Celesc se há algum erro, né, fazer corrigir, se limita a dizer, não, o morador lá botou o muro errado e fica por isso mesmo. Eu vou lembrar aqui, para essa administração, pelo jeito que as coisas andam, vou lembrar um velho vereador de Joinville, Aimoré do Rosário. Zé Guedé. O Zé Guedé tinha um programa na Rádio Difusora
E o Zé Guedé dizia o seguinte: o eleitor, quer dizer, o contribuinte, o habitante de Joinville, para os políticos é um mero detalhe. Grande figura. Solta para mim a vinheta do quadro Olho Aberto, por gentileza, Zé. O pessoal da Rua Graciosa está muito chateado, viu? Rua Graciosa aqui pertinho da onde a gente grava o programa na TV da cidade. Sim. É uma obra ali, está causando um transtorno. Aliás, as obras que são realizadas em Joinville, de um modo geral, não tem muita preocupação com Aliás, eu me atrapalhei hoje com a presença dessa obra aí, porque eu não sabia, realmente eu não sabia dessa intervenção mal sinalizada. Corre-se o risco de fazer uma conversão. Quando você vai fazer a conversão é que você vê que está uma interrupção na rua, pode provocar um acidente desnecessariamente. Faltou comunicação e sinalização, na minha opinião. O Ariel, mal sinalizado, mas vamos falar de sinalização, vou mostrar a Rua dos Suíços ali. Vamos lá na Você Rua disse que eles não andam mal sinalizados? É, a Rua dos Olha a sinalização da Rua dos Suíços. Ela foi interrompida para fazer a sinalização. A sinalização. Isso é uma coisa normal, Arne? Não. Eu sempre digo normal em Joinville, entendi. Aceitável? O que a gente Olha aí os carros voltando. Ó. O que a gente tem que se acostumar com o conceito de normalidade. Em Joinville é normal. Em Joinville. Hoje pela manhã eu estava na Beira Rio. O Zé dá um tiro no pé do cara lá, que é o chefe lá da guarda pretoriana lá, É um desrespeito com o cidadão. Desrespeito total, ninguém respeita nada. Estava eu 8 horas da manhã na Beira Rio e eles estavam fazendo o corte da vegetação do canteiro central. Eles que vem o 9 de março e estão fazendo a repintura dos Sim, meio-fios. desculpe, mas era 8 horas da manhã e todas as pistas ocupadas e eles interrompendo uma pista para fazer num dia útil, 8 horas da manhã, quando o centro está abrindo, interrompendo o trânsito. É uma boa hora. Olha, uma ótima hora. E tem mais uma situação, velho. Ô Zé, dá um tirinho no pé do Mendes Sá, mais um. E tem mais uma situação aí, Pisque, porque porque havia uma informação que a via ficaria completamente fechada. Só que o pessoal chegou atrasado. Então, na verdade, o fechamento da Rua do Suíço foi 2 horas depois. Se alguém se planejou, coisa que a empreiteira não fez, ele ainda assim se prejudicou. Não, vai estar fechado a partir Olha, de tal a hora. prefeitura deu uma nota oficial sobre a Rua do Suíço, distribuiu, dizendo que, inclusive, transporte coletivo seria modificado. Olha a interdição. O que foi feito na Rua dos Suíços? Isso é para inauguração, certo? Não, o que foi feito na Rua dos Suíços é uma situação ideal. Você fecha a rua e faz a pintura, depois reabre. Isso aí é o ideal. Agora, para você fazer isto, você tem que tomar cuidados bastante grandes de vida anterior, como comunicação, sinalização, rota alternativa. Não estou dizendo que precisa, estou dizendo que é a situação ideal. Você fecha, sinaliza e reabre. Mas você tem que preparar a rua e o seu entorno para isso. É ideal para a empresa, mas não para a população. Não, tem que buscar o equilíbrio. Sim, tem que buscar o equilíbrio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha e a gente volta com a última parte do programa Passando a Limpo em seguida. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui pela TV da cidade, também na TVBE. Um morador do Boa Vista, ele me mandou as imagens de uma homenagem, tem até título esse local, é o Bosque da Vida, que é uma homenagem que foi realizada para os profissionais que atuaram no combate à Covid. Foram 2 anos de pandemia. E aquele local, onde tem uma placa muito bonita, segundo esse morador ali do Boa Vista, está tomado pelo mato. Ele disse que já entrou em contato várias vezes para ver se alguém poderia fazer alguma coisa para manter aquele espaço com um pouco mais de respeito, né, com essas pessoas que trabalharam tanto. E, pelo visto, se quem atua na saúde, Arivan, tem dificuldade, imagina os homenageados ali numa praça, né? O Enio, é triste você se deparar com uma situação dessa, até porque o Covid não acabou ainda, né? Ele continua e nós temos que ter cuidado. E as pessoas que trabalham no combate à doença devem ser respeitadas, lembradas
porque a praça foi feita em homenagem a ela, né? E é lamentável se ver uma situação dessa, professor. Aliás, não é só essa Tem praça. razão aí, Moré do Rosário. Então. Quando falava sobre o eleitor, que é apenas um detalhe. um detalhe. Vocês estavam falando há pouco sobre criação de cargos, professor Pisque. Eu estava ouvindo atentamente a colocação do Ariel, quando falava da qualidade dos profissionais de carreira que a prefeitura tem hoje, em detrimento aos novos que estão sendo nomeados por QI, quem indica. Na Secretaria da Saúde, houve um aumento muito grande de cargos indicados, onde nós tínhamos um gerente, um coordenador, hoje tem um diretor, um gerente e 3 coordenadores. E nenhum secretário. Que foge... Ô Zé, dá um tiro no secretário Fujão, para ver se ele que volta. foge para dar explicação para a população sobre a situação da saúde. Quem tem que explicar é o prefeito, que disse que não, as administrações anteriores só tinham cargos comissionados. Cargos comissionados. E tem mais, continua a falta de remédio, o problema da dengue continua, postos de saúde que estão aí fechados, o do Vili Schossland, a população esperava que em fevereiro fosse aberto, não foi. Eles têm que se deslocar para um outro posto de saúde, o posto está lá à espera do acabamento e até agora nada. O Arivan, Ariel, eu vi hoje a programação De aniversário? do aniversário. Eu teria vergonha se estivesse no comando do Poder Público Municipal de apresentar uma programação dessa. De obra, nada. Até vou pedir para o Jorge, você que é amigo do pessoal do Novo lá, para eles indicarem apenas uma obra, uma só, em 2 anos, uma só, à altura da cidade de Joinville. Mas, uma obra de porte. Pisque, eu quero lembrar o que foi divulgado pela imprensa, e eu escutei, de que na programação, no dia 15 de março, vai haver uma comitiva liderada pelo prefeito visitando obras. Isso a imprensa divulgou. Não tenha dúvida que nós vamos acompanhar. Claro. A gente está curioso. Será que vão deixar acompanhar? Ou Mesmo não convidados, Não, mas a gente vai, a fica de longe reportagem olhando. estará lá. Até Mas por... eu fiscalizei uma obra em andamento, a General Sampaio. Eu acho que dia 9 é possível inaugurar a General Sampaio. Mas aquilo é obra, Arno? Ou é meio metro de obra. Meio metro de obra, em centímetros. Talvez tenha alguma obra secreta também que a gente fique sabendo. Olha, os cemitérios são um problema em Joinville. E um dos nossos telespectadores mandou pra gente esse vídeo aí. Cemitério São Sebastião, cemitério João Costa. Estou atrapalhando o meu amigo Zé. É uma denúncia dele. Pode soltar aí. Estamos aqui no cemitério Nossa Senhora de Fátima, no João Costa, gente. E venho mostrar para vocês o vandalismo que está acontecendo nesse cemitério, gente. As sepulturas dos nossos entes queridos, que a gente tanto homenageia, gente. Olha só o que a vagabundagem anda fazendo aqui, os ladrões, né? É as empreiteiras que eram para tomar conta disso daqui, isso daqui está abandonado, gente. Olha só o que eles fazem, arrancando todas as molduras aqui, gente. Olhem por ali como é que está a situação aqui, ó. Olha só, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tudo arrancado para vender, né? Para comprar droga, gente. E não tem uma pessoa, alguém para cuidar desse cemitério. Mas a capela que deveria servir para a comunidade está fechada. Nós fomos lá ver se era verdade mesmo. E parece que a capela está lá fechada no cemitério também. Fechada, não é porque não tinha sepultamento, parece que eles não estão utilizando. Não sei por quê, não sei qual que é o problema. Parece que falta até energia elétrica. Não tem energia elétrica, mas tem um cadeado ali, né? Está fechado. Onde não tem cadeado. É verdade. Tá aí, nós fomos, e claro que a gente não ia deixar... Fiscalização, só para lembrar. Olha, a gente não vai perder... Fiscalização, abrimos o programa com ele. E a gente, claro, não ia deixar de fazer um tour pelos cemitérios de Joinville. A gente deu uma passadinha no São Sebastião, agora sim. A gente foi no cemitério municipal e o que a gente encontrou foi o de sempre. Muito lixo, muita bagunça, muitos locais onde a dengue pode se proliferar. Não a dengue, mas os mosquitos que provocam a dengue. Falando em dengue, deixa eu aproveitar aqui para... Posso falar um pouco agora?
A dengue em Joinville, ô Arivan, ano passado foram 26 mil casos. Confirmados 19 mortos, óbitos. Já estamos agora, porque a estatística foi ajustada, né? Foi ajustadinha, mas agora não tem mais como segurar. Está aumentando de 10 a 15 casos todo dia agora. Já está em 200 oficiais, o número. Cemitério não é um foco de proliferação do mosquito da dengue? Com certeza, com certeza. Não só o cemitério, como praças abandonadas com capim alto. A pessoa joga lixo lá, o capim esconde, o mosquitinho vai lá e se prolifera. Então, manter a praça limpa e manter cemitérios limpos é sinônimo de combate ao mosquito transmissor. E os cemitérios de Joinville, na verdade, estão todos abandonados, né? Abandonados, maltratados e explorados. Se você considerar que hoje até o sistema de arruamento dos cemitérios está sendo usado para enterrar pessoas, qualquer dia tu não vai andar mais no cemitério, vai andar por meio dos túmulos. Exatamente. A gente não vai ficar devendo a rua não pavimentada. A gente sempre mostra, o pessoal do Bemervolt, dessa vez o pessoal contribuiu, a gente nem foi fazer, professor. Já mandou aí, solta para mim a rua não pavimentada ali do Bemervolt, por gentileza. Os moradores dizem que ali, mesmo com muitos dias sem chuva, está aí o nome da rua em destaque, mesmo com muitos dias sem chuva, a situação é essa aí, a água fica acumulada. Creio que, Arivan, esse tipo de poça d'água que dura tanto tempo, como mencionou ali o morador desse local, também é um problema de saúde pública, né? Pô, com certeza, não tenho a menor dúvida. Isso para não falar da irregularidade, do pó, da lama que está aí evidente. Na Zona Sul, o número de ruas não pavimentadas como essa que você está vendo aí são Mas o IPTU imensas. vem no carnezinho lá, né? Mas falando nessa de linha. fiscalização, como é que anda a rua Copacabana? Eu passei por lá essa semana. Um trecho está asfaltado, outro trecho com problema, sem sinalização. Está bagunçado. Está bagunçado. O pessoal tem que ter muita atenção quando for trafegar pela rua Copacabana. A única coisa boa que foi feita nessa obra aí da Copacabana é que aquele trecho que estava o pior trecho, é um trecho pequenininho também, não vai pensar que é muita coisa ali, 600, 800 metros, eles botaram um asfalto base para evitar o absurdo que estava de irregularidade. Mas continua desse jeito aí. Continua complicado. Essas imagens são de hoje, Eles regularizaram o piso com uma camadinha de asfalto. Não é definitivo, tá? Mas, olha só. Mas o problema está em toda a extensão da via, a obra demorada, tem dias que Mal tem sinalizada. pessimamente sinalizada, tem dia que está cheio de operário trabalhando, máquina para todo que é lado, depois ficam 5 dias que não aparece ninguém. É um negócio muito estranho o cronograma dessa obra da Copacabana. Sabe qual é a marca Fiscalização. É isso que impressiona, Sabe né? qual é a marca dessa obra aí? Registrada. Mendesá. Agora, Por que tem essas paradas? É uma coisa que a gente não consegue entender. Falta né, de Ariel? é falta de um monte de coisa. Falta de planejamento de obra, Fiscalização. falta de uma boa empreiteira, Ai, falar falta de Olha, fiscalização. falando nisso, o Ariel que fala, né? Contratos de Joinville estão sendo feitos numa padaria da Zona Sul? Contrato de obra? Não, na Secretaria de Administração. Me parece que é numa padaria, porque não acerto nenhuma, nada. Solta a vinheta do nosso cachoeira aí, Zé, porque agora chegou o momento. Pois é, tinha uma empreiteira que pretendia construir a ponte ali da Ubé. Ela foi embora, né? O que ela deixou para nós é isso que você vai ver agora aí na ponte da Ubé. Foi aquele aterramento que o programa aqui denunciou, irregular, uma terraplanagem irregular que ficou por lá, obra nada, e aquela terra toda, Arno Kuhn, está lá no Rio Cachoeira. O Pisque perguntou na semana passada, mas não custa a gente voltar a perguntar quem é que vai remover aquela terra toda lá. Os engenheiros e arquitetos gostam de chamar aquilo de ensecadeira, tá? Ensecadeira. Aquilo é uma ensecadeira. Berçário. É um avanço no rio para facilitar a execução da obra. E depois retira. Depois retira. Mas
O problema é quanto tempo essa secadeira vai ficar diminuindo a seção de vazão do rio. Eu cobrei de um Esse é o vereador problema. isso aí, ele me falou, não, mas não é barro, é entulho. Pior ainda. Isso é para ser bom? Não, é pior ainda. Agora, a gente está vendo ali, isso aí é um flashback, tá? Na época que o pessoal ainda estava tentando trabalhar lá. O Arno, mas aquela terra que ficou ali, o quanto que aquilo ali não pode acumular mais detrito ainda? Está travando o rio. Sim, o próprio rio vai fazendo ali. É o que acontecia antigamente, acontece ainda hoje, na curva do rio em frente à prefeitura. Isso. Um lado vai ficando cheio. Onde caiu o muro ali. É onde caiu o muro. Vai redepositando material. Redepositando material. O caso não é só isso. Existe hoje tecnologia de construção Claro que existe. evita esse tipo de... Totalmente. Vamos dizer assim, esse É modelo absurdo. construtivo do século retrasado. Para tu ver a qualidade da empreiteira, que não tem nem capacidade dos de fazer. romanos. Hoje é só você faz as vigas no canteiro de obras, faz os pilares, Isso. pega um Olha, trem. os romanos faziam melhor. Faziam ponto em arco com alvenaria de tijolo. É muito prêmio de Smart City, cidade inteligente. É muito prêmio. Mas só para deixar claro, isso não é uma técnica equivocada, isso aí foi irregular, né? Em relação ao que tinha na licença, né? Em relação ao rio, em relação à licença, licença, que não permite irregular. Sim. Eu gostaria que o Ministério Público investigasse isso, olhasse isso. E isso é muito importante. O rio Cachoeira foi estrangulado em 50%. Ali, gente, ali é uma ponte pequenininha. Você anda na BR. Uma pinguela, né? Você anda nas obras. Não vai longe, vai aqui na 280, em Jaraguá do Sul, e veja como é que foi feito aquelas passagens de nível ali. São grandes vigas colocadas por Jaraguá dá um banho, né? Tem 15 pontos sobre o rio Itapucu. por equipamentos. Você não E o precisa rio mais Itapucu isso. tem um espaçamento muito maior do que o rio Cachoeira. Sim. né? As vigas são feitas em canteiro de obras, elas são só colocadas em cima dos apoios. Isso. Você não precisa, tem secadeira, não precisa Veja as nada. pontes de Florianópolis, se fosse necessário fazer o aterro. Tem secadeira para fazer E eu penso, como é que vão fazer a ponte Joinville com esse sistema? Não vão. Não vão, né? Não vão. Espero Vamos que lá. não. O programa Passando a Limpo também é estudioso da história. Nós fomos buscar imagens antigas ali da região do porto que existia junto ao mercado público. E olha, as imagens foram coloridas artificialmente e são muito legais, né? Aí tem até uma unidade militar da Alemanha que vem visitar, da Marinha da Alemanha que vem visitar Joinville, ali o antigo mercado público, lá no fundo, antes aí uma embarcação. Nós mostramos também ali o trem, né? Tá aí os vagões do trem. Quer dizer, era um lugar muito bacana, né, Pisque? Pena que hoje em dia nós não vemos nada parecido com isso por ali. A não ser isso que você vai ver agora. O prédio verde, que é um pouquinho mais adiante, né? Que está sendo demolido a martelada, marretada e pedras rolam, como dizia o Kiko Zambianchi na música dele. Onde é que está o equipamento de segurança daquelas pessoas que estão lá em cima? Não parece muito seguro não, né, Ariel? A forma ali como o pessoal atua na demolição. EPI. Isso. Não tem. Agora- O EPI do pessoal foi mostrado no canil lá. Exatamente. E se não é seguro para os trabalhadores, pode ter certeza que também não é seguro para quem passa por ali, como ficou claro, né? O que me impressiona é a Câmara de Vereadores não fazer uma comissão para investigar Esquece da Câmara. esses absurdos Esquece que da nós Câmara, mostramos não vão aqui. investigar nada. Mas é o Enquanto eles papel, tiverem um né, monte de professor? cargo É e o um monte papel. de privilégio, não vão investigar nada. Lamentável. Até que eu podia trazer mais uns vereadores aqui para conversar com eles. Ô, professor Osni Pischi, para finalizar, olha aí o prédio verde na pancada e vindo abaixo. Professor Osni Pischi, isso aí é uma demolição, mas nós fomos até a curva do Arroz mostrar uma construção, que é a retomada, a possível retomada das obras da UFSC. Possível. Será que, porque o governo do PT, o governo federal, né? Eu vi o reitor balbuciar numa TV aí, dizendo das obras que ele ia fazer, o Centro de Engenharia e Arquitetura, etc e tal, sequer mencionou a obra do campus de Joinville. Isso não é prioridade. Isso não é prioridade para a UFSC, até porque não vamos entrar no mérito do que se gasta e do que se paga, mas a UFSC hoje, aqui, a unidade de Joinville, onde ela está, ela funciona bem e está bem instalada. Isso aí não é prioridade. Vamos continuar pagando aluguel e deixa a vida rolar. E esse dinheiro todo vai ficar aí enterrado. Vai ficar. Aliás, pior, né?
fizeram um acesso, uma intervenção na Na BR-101 BR-101 para a universidade. com viaduto, com todo para a universidade, continua iluminado à noite, Serve para fazer como, concorrência com vagalume. serve como É, retorno serve pra parcial, porque foi a desculpa que colocaram lá para dizer que porque fizeram. E outra coisa que liga nada a lugar nenhum. Não. Professor Osni Pischi, boa noite. Boa noite aos milhares de telespectadores. Gostaríamos de contar com a contribuição de vocês. Toda vez que vocês avistarem um absurdo, podem comunicar que nós vamos atrás. Pessoal do Novo, nós vamos continuar fiscalizando. E como novidade, é bom apresentar alguma coisa para pelo menos para os próximos 2 anos. Que já tem jornalista aí falando, Ariel. 1 ano e 10 meses. Já tem jornalista falando aí, vencer a eleição no primeiro turno. Talvez com mais algumas pesquisas. De aprovação? Como é que nós podemos falar dessas pesquisas de 93%? Vamos falar um termo leve. Manipuladas, no mínimo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Enio. Boa noite, Arno. Boa noite. Boa noite, Erivan. Boa noite, Ariel. Boa noite, Jorge. Nós voltaremos na semana que vem com o programa, claro, do aniversário de Joinville, quinta, 9 de março. Tchau, pessoal.